pessoal, tudo bom? Estamos mais em um podcast de inclusão e da questão. Eu sou a Fer. Hoje eu tenho um convidado mais do que especial. Eu estou muito emocionada, porque o podcast ele me dá a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas. E hoje eu estou com uma pessoa maravilhosa aqui do meu lado, mesmo que virtualmente. Porque eu falei, não, esse cara eu preciso fazer esse podcast, nem que ele esteja do outro lado do mundo. Mas fica aí que você vai amar a nossa conversa. Antes disso, dê aquele like no canal, na Inclusão é da Questão, já dá aquele like, compartilha com nossos amigos aí, com todos os seus amigos. Obrigado pelos feedbacks positivos, valeu pela força, valeu pela tua audiência, agradeço de todo o coração. E quem quiser a minha palestra, eu quero oferecer para você a minha palestra de como incluir a pessoa com deficiência, porque a pessoa com deficiência ela tem que estar onde ela quiser. Então, para quem quiser a minha palestra, seja na empresa, na faculdade, na escola, na sociedade, na sua comunidade, é só você entrar no nosso Instagram aí, Inclusão é a Questão, ou deixar um um recadinho aqui no YouTube, aqui embaixo, que a gente entra em contato com você. Valeu? E fica por aí, que a gente já vai entrar com as nossas conversas aqui. Só que antes de mais nada, eu não poderia deixar, eu não estaria aqui sem os nossos patrocinadores que acreditam no nosso trabalho. Eu não poderia levar conteúdos de tanta relevância para vocês e trabalhando com tanta dignidade se não fossem os nossos patrocinadores. Vai! Oferecimento: H-Dalf Empreendimento Imobiliários. Tem no seu DNA a busca incessante pela qualidade e inovação. Tem em seu portfólio os condomínios Quinta do Golfe e Georgina Pisnas Park. Cocan, muito mais café solúvel. Desde de 1970, trabalhando sempre para oferecer café solúvel de qualidade, com aroma e sabor superiores. Presente em mais de 35 países. Supermercado Tridico. Seja um cliente Tridiclube. Baixe o aplicativo e tenha ofertas exclusivas. Escola Gracie / Premium. Professor Alexandre Kikuchi. Doutor Prajá. Lubrificantes Grossi. Clínica Interviva. Igor Lorenzato Assessoria Esportiva. Ateliê do Conhecimento. Sorveteria Elite. Clínica Estimular. Escritório Lisandra Oliveira. Muito obrigado aos nossos patrocinadores, um grande beijo para vocês. Continuem dando aquela força que é muito importante para nós. E agora eu vou passar a bola para o nosso convidado, um convidado muito especial, que eu tenho a honra de apresentar. E eu quero agradecer a nossa amiga em comum, a Anaísa. Um beijo, Aninha, obrigado por tudo, sua linda. E eu quero agradecer. Vai, Felipe Nilo, fala quem é você, se apresenta um pouquinho. Eu já tenho a honra de falar que o Fúvio da Dragão Kimono passou por aqui, o mestre Fábio Beringer passou por aqui. Meu querido, agora é você, tá aqui comigo agora. Espero que a nossa amizade continue, pra a gente poder fazer inclusão junto e abrilhantar esse podcast com a nossa conversa. Obrigado. Obrigado pelo carinho, fico muito feliz mesmo. E assim, a gente poder falar de inclusão é muito importante, poder falar da inclusão através da prática das artes marciais, que é o que nós amamos, que é o que nós praticamos, não tem preço, né? A gente poder saber que as artes marciais podem e são um excelente complemento terapêutico para o desenvolvimento de pessoas com deficiência, né? Então, eu fico muito feliz em poder estar aqui com você nesse momento, um carinho muito grande. Agradecer a Ana por fazer essa conexão tão importante e tão eficiente. Né? Fê, eu me chamo Felipe, né? Felipe Nilo. Estou na prática das artes marciais há mais de 2 décadas já, né?
Eu comecei no judô muito jovem, eu comecei aos 6 anos de idade no judô, né? Nossa, cara, que legal. Legal, eu comecei bem jovem no judô. E aos 12 anos eu comecei a treinar o jiu-jitsu, né, para poder fortalecer o solo do judô. Mas Uhum. eu acabei me apaixonando pelo jiu-jitsu e passei a treinar o judô para fortalecer o jiu-jitsu. Comecei a competir muito cedo, cheguei a conquistar inúmeros títulos nacionais, internacionais, e aos 17 anos eu fiz a minha primeira luta de vale tudo, né? E quando eu fiz essa luta, eu me apaixonei pelo vale tudo, né? Uhum. E foi aí que eu Isso em que ano, sonhei. mais ou menos? Isso em que ano, Fê? Ah, isso aí deve ter sido mais ou menos 2008, 2009, Nossa, mais ou então era vale tudo mesmo ainda, né? menos. Era bem tenso. E eu sonhei em vir morar no Rio de Janeiro, né? Porque até então o núcleo das artes marciais era Rio de Janeiro, né? Você é de onde, Fê? Eu sou do interior de Minas, eu sou de uma cidade chamada Itamonte, uma cidade bem pequena no sul Nossa, de Minas Gerais. que legal. E eu vim para o Rio de Janeiro com a cara e coragem, né? Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, né, eu cheguei com uma mala de roupa apenas, não tinha onde morar, não tinha nada. E morava no fundo de um depósito de bebidas, onde eu passei muitas necessidades, mas tudo em busca de um sonho, né? Que era poder estar entre os melhores do mundo dentro do até então, vale tudo, mas MMA, né? Aham. E cheguei a treinar junto com os melhores do mundo, eu treinava junto com o Anderson Silva, com o Rodrigo Minotauro, Cara, que Rogério bacana. fiz parte daquela época, da era de ouro do Aham, MMA ali, né? aham, E em 2013 eu perdi os meus patrocínios, né, por questão da crise no Brasil, aham, e fiquei sem patrocínio nenhum. E foi ali que eu decidi voltar a dar aula, sabe, Fernanda? aham. Porque eu dou aula para criança desde que eu tinha 15 anos de idade. Nossa, que gostoso. Eu não tinha dinheiro para pagar a mensalidade da academia, então eu dava aula para poder ganhar minha mensalidade. E no dia que eu voltei a dar aula, eu me deparei com uma criança autista no meio do meu grupo, né? E era um autista nível de suporte 3, Aham, e eu não consegui fazer nada. Eu não consegui ajudar aquela criança, era um grupinho de 10, 12 aluninhos, mais aquele autista, né? aham, E eu não consegui fazer absolutamente nada, eu me sentia assim, uhum, incompetente. Eu não tinha conhecimento nenhum sobre o autismo, né? Para mim, autista era algo insignificante, porque eu não tinha entendimento, não tinha estudo, né? E quando eu cheguei em casa muito frustrado depois dessa aula, e eu fui ler um artigo sobre autismo para poder compreender um pouco sim, mais sobre autismo. sim. E quando eu fui ler esse artigo sobre autismo, eu vi que o autismo era totalmente diferente daquilo que eu imaginava. Uhum, O autismo ia na contramão do que eu imaginava ser, né? uhum, E eu comecei a notar as características e dificuldades da pessoa autista, né? uhum, E eu comecei a ver, falei, poxa, dificuldade na interação social, coordenação motora comprometida, comunicação uhum, de fala, tudo isso eu consigo trabalhar através da prática das artes marciais, né? Eu vou buscar as referências na área para poder desenvolver um trabalho similar uhum, para poder ajudar aquele aluno meu. E uhum. quando eu fui buscar as referências na área, foi minha primeira decepção, porque não existia ninguém no Brasil e no mundo que desenvolvesse Sim. um trabalho 100% voltado para o Aham, autismo através da prática da arte marcial. sim. Existia profissionais que trabalhavam com atividade física, Aham, ginástica, natação, psicomotricidade, mas artes marciais não tinha ninguém, né? aham. E eu me vi sozinho naquele barco. Falei, Ou caraca, seja, você teve que cavar mesmo, né? Você teve que ir na raça mesmo, né? exatamente. E foi uma decepção muito grande para mim. Eu falei, caraca, o que eu vou fazer? Preciso estudar muito, né? E preciso de validação. E comecei a buscar referências da área para ir aprendendo. Comecei a fazer curso em neurociências, em análise do Puxa, comportamento. cara, que massa. Fui me aperfeiçoando, né? Aham, E na teoria eu estava sabendo muito, sabe? Mas quando eu chegava na prática, eu não conseguia replicar o meu sim, conhecimento na prática. sim. Existia uma barreira muito grande, uma distância muito grande Entre entre teoria e prática. teoria e prática, né? Executar, né? Executar aquilo que você leu, né? Exatamente. E era Aham,
difícil. E eu não estava conseguindo, eu já estava quase me frustrando, até que eu entendi uma coisa. Eu entendi que eu precisava ter a humildade de jogar minha faixa preta fora, Aham. amarrar a faixa branca na cintura e Sim. reaprender a dar aula. E Aham. reaprender muitas coisas, quebrar paradigmas o Aham. tempo todo, né? Aham. E foi aí que eu tive que fazer uma escolha também entre continuar dedicando a minha vida ao alto rendimento ou focar 100% no trabalho voltado para pessoas com autismo, né? Aham. E eu escolhi o autismo, né? Aham. E quando eu fiz essa escolha foi muito natural, depois com o tempo, passar a vir para a minha clínica pessoas com síndrome de Down, paralisia Aham. cerebral, síndromes raras. Aham. Então, foi assim que eu vim parar no meio, né? E foi assim que eu passei a dedicar minha vida ao autismo. E é interessante, né, cara, que quanto mais você estuda, mais você gosta, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente se apaixona, né? É incrível, o conhecimento é isso, né? Exato, eu estava aqui um pouquinho antes da gente iniciar nosso podcast É. aqui, eu estava aqui fazendo uma aula de um curso de gerenciamento de crises dentro do. Sério? Então, eu o tempo todo estudando. Nós precisamos Aham. estudar o tempo todo, nós precisamos buscar o conhecimento o tempo Aham. todo, escutar as famílias Aham. também. Né? Aham. As famílias têm muito a nos ensinar, têm Aham. muito a nos mostrar, então nós precisamos, de fato, não entrar na zona de conforto, e sim sair da zona de conforto a todo momento. Com certeza, com certeza. Como fala no jiu-jitsu, né? É ruim o tempo todo, né? Tempo ruim o tempo todo, né? Então, ficar na zona de conforto é muito fácil, mas sair dela, né? Aí que é o desafio, aí que a gente cresce, né? Aí Exatamente. que a gente cresce. E eu já vi muito isso daqui. Ah, meu filho não é muito autista, ou tem um grau muito grande e não consegue fazer jiu-jitsu. O que você poderia falar para essas famílias, Fê? Quando a mãe chega e fala, não, porque ele tem um suporte muito, né, maior de autista. O que você pode falar disso? Quando a família acha que ele não dá conta, que ele não vai fazer. As artes marciais, Fernanda, não só o jiu-jitsu, mas o judô, o taekwondo, o karatê, o kung fu, todas as modalidades de artes marciais é possível para todos, né? Nós precisamos entender o quê? Que nós devemos buscar profissionais que saibam o que estão fazendo. Então, nós precisamos buscar professores de artes marciais que saibam o que estão fazendo, né? Uhum. Então, assim, hoje, por exemplo, é possível todos treinarem jiu-jitsu. Eu vou dar um exemplo, depois eu vou responder a sua pergunta voltada para o autismo. Mas eu vou dar um exemplo de um aluno meu, o Uhum. Lucas. O Lucas, ele nasceu de 22 semanas, com 900 gramas. A irmã dele faleceu no parto, eram gêmeos, a irmã faleceu no parto. O Lucas, paralisia cerebral extrema, aquela paralisia cerebral gravíssima, né? Uhum. E ele não anda, não fala, e o Lucas chegou para fazer atividade comigo, né? Uhum. E eu te pergunto, o Lucas, na condição dele, ele vai aprender a lutar de fato? Não, ele não vai aprender a lutar de fato. Uhum. Porém, os princípios da arte marcial ele vai aprender. Como, por exemplo, aprender a cair, né? O Uhum. Lucas, quando ele caía, ele vivia machucado. Ele caía de rostinho, ele machucava o rostinho. Quando Uhum. ele caía de costas, batia a cabeça. Hoje, quando ele cai de costas, ele coloca o queixo no peito e ele não bate mais a cabeça. Uhum. O princípio do Shirokemi, do amortecimento de queda de costas do judô. Uhum. Quando o Lucas cai de frente, por exemplo, ele já põe o bracinho, ele consegue sustentar o bracinho para Uhum. não bater o rosto. Uhum. O princípio do Maio Ukemi, amortecimento de corda, de amortecimento para frente. Uhum. Então, amortecimento de queda para frente. Então, os princípios da arte marcial, ele vai aprender, né? Ele pode não aprender o golpe perfeito, mas os princípios ele vai aprender. Então, as artes marciais, elas são para todos. Agora, você pega um aluno autista, nível de suporte 3, é, não verbal, é, déficit de atenção, assim, bem
bem comprometido. Uhum. É possível esse aluno fazer uma aula de arte marcial? Sim, é possível. Aqui hoje, eu, Felipe, por exemplo, os meus pacientes hoje, 80% são níveis de suporte 3. Onde a gente... Que legal. Por quê? Quando a gente fala de arte marcial, eu estou falando muito além da técnica perfeita. Eu estou falando muito além da disciplina, do foco que eu todos pensam. Perfeito. A arte marcial para um indivíduo autista, nível de suporte 3, por exemplo, pode auxiliar muito na questão comportamental, se ele tiver um comportamento heteroagressivo ou autolesivo, a arte marcial pode ajudar ele a desenvolver um autocontrole para lidar com esse comportamento agressivo. A arte marcial para um autista nível de suporte 3 pode auxiliar nas questões motoras, por exemplo, numa questão motora ampla, numa questão motora fina, pode ajudar Perfeito. em inúmeros aspectos. O que a família precisa buscar é um profissional que tenha o mínimo de conhecimento sobre o que é o autismo para poder acolher esse indivíduo da maneira correta dentro do tatame, né? Por exemplo, o autista nível de suporte 3, né, com comportamento agressivo, por exemplo, não é aconselhável esse aluno entrar num grupo e se iniciar numa aula individualizada para ser preparado para que possa ser incluído depois. Então, assim, para essas famílias que têm essa insegurança, não tenha insegurança. Pode colocar o seu filho na arte marcial, ele não vai se tornar agressivo, não vai piorar o comportamento dele, muito pelo contrário, vai auxiliar no desenvolvimento dele, não só dentro do tatame, mas fora do tatame também. Perfeito. E você falou, agora eu vou falar um pouquinho para as pessoas. Você lançou um livro a respeito disso, né? Saiu um livro? E escrevi um livro. Fala aí sobre o livro agora aí, pessoal. Ele lançou um livro também falando sobre isso. Fala um pouquinho pra gente, por favor, querido. Hoje, Fê, você é uma estudiosa, você vai entender o que eu estou falando. Hoje nós sabemos que é muito difícil a gente achar bons artigos, né? Sim. E quando nós achamos bons artigos, geralmente são artigos complexos de serem entendidos, de serem compreendidos, né? Nós precisamos ali fazer uma tradução, nós precisamos buscar os dados que estão ali, né? E trazendo para dentro da arte marcial não é diferente, né? Então, a ideia desse livro foi trazer um livro num linguajar acessível, de fácil compreensão e que pudesse quebrar paradigmas e desmistificar muitas crenças relacionadas às artes marciais e autismo, né? Então, esse livro, o que eu fiz? Esse livro é baseado em ciência, é baseado em evidências, porém, eu trouxe ele num linguajar mais acessível possível, de uma forma que a pessoa possa compreender facilmente o que está ali dentro, e também auxilia muito não só os professores de artes marciais, mas os professores em geral, porque ali eu trago dicas de como você adaptar uma brincadeira para a pessoa autista, de como você fazer um trabalho de combate ao bullying. Então eu trago várias dicas desse livro, né? E para você ter ideia da seriedade, né, desse livro, esse livro ele foi publicado por uma das editoras mais renomadas dentro do autismo hoje, né, que é a Literary, e além disso eu tive no prefácio desse livro a maior referência da neurologia, neurologia infantil do Brasil, escrevendo, né, que foi o Dr. Paulo Liberalesso, que é uma das maiores referências, Que né, legal, cara. que ele escreveu o prefácio. Então você vê que nós estamos assumindo uma posição de grande significância dentro do autismo, né? Então a ideia do livro é trazer de fato algo de fácil compreensão para todos os professores, instrutores, mestres e praticantes de artes marciais. Então esse livro é para todo mundo, pode ser para pai, para mãe, pode ser para todo mundo, para qualquer público, correto? Correto, exatamente. E assim, é um livro gostoso de ler, Cadê prazeroso. ele, Fê? Mostra ele aí, tá aí? Vou deixar aqui Tá pra falando gente. do livro aí, ó. Aqui, ó. Aí, Esse é ó. o nosso livro.
Então, em qualquer lugar, ou é acessar teu Instagram lá, Fê, pode buscar na livraria, como é que faz? Pode buscar, tá nas maiores livrarias do Brasil hoje, né? Aham, Além disso, tá na Amazon, tá na Leitura, uhum. tá na Booktoy, tá em todas as E livrarias, já tá né? em e-book também, né? Já tá em e-book também, E ou já tem não? e-book também, você consegue comprar em e-book pela Amazon. Que massa, Fê. Então, assim, o recado que você deixa para os professores é estudar, né? Quem quer aprender com esse público, eu acho que tem que estudar, né, Fê? O recado que eu deixo, ô Fê, é que possamos, de fato, nós, professores, instrutores, praticantes de artes marciais, que nós possamos sair da nossa zona de Aham. conforto, que nós possamos buscar o conhecimento, que nós possamos quebrar paradigmas, que nós possamos ter a humildade em amarrar a faixa branca na cintura todos os dias E, para aprender algo novo. e vou falar uma coisa, né? Todo mundo falou assim, inclusão é difícil. Inclusão é difícil, Fê? A inclusão, ela pode ser difícil, Aham. mas ela é possível. Isso, É Fê. Obrigado, possível obrigado. fazer a inclusão. É possível nós incluirmos, mas para isso nós precisamos, mais uma vez, sair da zona de conforto e querer fazer a inclusão. Você simplesmente pegar o indivíduo e jogar ele num grupo e falar inclui aí, É. é mais do que obrigação, é lei. Nós não podemos excluir, nós não podemos segregar. Então, Perfeito, isso é lei. O que nós precisamos é perfeito, criar meios para que essa pessoa se sinta incluída de perfeito, fato numa sociedade, de fato na nossa sociedade. perfeito. E a diferença precisa e deve ser feita a partir de nós mesmos. Se nós queremos uma inclusão efetiva, nós precisamos dar o primeiro Com passo. certeza, é parte de nós, né? O primeiro passo, ele precisa ser dado por nós. Aham, Sabe? perfeito. Para de estacionar o carro na vaga do deficiente, que não é sua vaga. Obrigado, obrigado, Para de parar o carro na calçada rebaixada, onde o obrigado, cadeirante precisa usar. obrigado. Obrigado, Para porque... de fingir que está dormindo no ônibus para não dar a sua vaga para o idoso, entendeu? Aham, Então, a inclusão ela precisa iniciar partindo de nós. obrigado, Aí Fê. sim nós vamos ter uma inclusão eficiente. Obrigado, Fê, porque eu passo por isso todo dia. É gente Imagina. que estaciona na vaga, gente que não... sabe? Nossa, olha, eu mato um leão por dia, mas a gente mata. Você sabe, eu descobri porque eu gosto de luta. Porque eu percebi que eu já nasci lutando. Eu já Exato. nasci lutando na vida, entendeu? Porque eu tive paralisia cerebral, né? Eu nasci 6 meses. E os médicos desenganaram minha mãe. E eu não fui embora direto da casa. Eu fiquei um mês na incubadora. Aí Sim. o leite dela secou, o cabelo dela caiu. Os médicos acharam que eu não ia, né? Entender, não ia fazer nada. E hoje eu tô aqui com 41 anos. Então é Exato. isso. É isso. Então isso é muito bom ser dito. E esse livro, Fê, eu não tenho autismo, mas eu posso ler também para os professores saber como adaptar um treino para mim melhor, me ajudar e ajudar outras pessoas com deficiência também. Claro que pode. Claro que Aham, pode. Esse livro, o foco é o autismo, mas ele dá uma base aham, para que todos os professores aham, possam aprender a incluir a pessoa com deficiência. aham, aham, Então, o livro ele te traz uma base para você aprender a adaptar e criar meios para aham, incluir todos. aham. É possível, sim. Porque assim, no meus treinos eu até conversei com a Aninha e eu falei pra ela, falei, Ana, eu não consigo dar uma passagem de guarda. Porque assim, aconteceu que fizeram uma cirurgia em mim errada. Eu andava com o joelhinho dobrado e aí o médico foi lá e tirou o reto posterior da coxa e eu perdi o equilíbrio. Aí eu não consegui, eu consigo andar hoje bem devagarzinho com o andador, mas eu perdi aquele equilíbrio maior que eu tinha. Então hoje o que, que eu faço? Chave de braço, pescoço e bastante defesa pessoal. No chão eu trabalho também. Só que assim, se você fizer um pouco mais de força, eu caio. Então, onde é que eu trabalho mais, pra mim, mais confortável? É na cadeira de roda, que aqui eu sento e consigo. Então eu trabalho bastante.
a chave de braço, várias chaves de braço, a kimura, né? O estrangulamento. E eu, particularmente, porque eu tenho muita força no braço. O pessoal fala que eu tenho cola na mão. Porque eu agarro ali e não solto mais, né? É isso aí. E, Não pode soltar, pô. não posso andar. E aí o pessoal fala, nossa, Fernando, você tem muita força no braço. E tenho mesmo. Então, assim, eu trabalho mais do tronco pra cima do que do tronco pra baixo. Então, eu prefiro trabalhar no contra-ataque e nas brechas que você dá, né, do que no ataque. Então, eu vou ali vendo e vendo onde é que você vai me deixar uma brecha pra eu poder atacar. E ali na Gracie Barra, onde eu treino hoje, eles conseguem incluir bastante coisas pra eu fazer, assim, entendeu? Sim. Ah, é perfeito. A Gracie Barra hoje é uma das melhores equipes, eu falo assim, com propriedade, é uma das melhores equipes que nós temos hoje no mundo, em termos de organização, em termos de respeito pelo Aham, próximo, de entender sobre aham. hierarquia, sabe? É uma equipe que não perdeu os princípios, né? Não, é toda Claro, uma metodologia que eu gosto, é toda uma metodologia que eu acho muito exatamente. legal, cara. Não, existem inúmeras outras. Hoje o jiu-jitsu está assumindo um posto muito profissional no mundo das artes marciais. Então nós Aham, encontramos inúmeras equipes assim sensacionais. Você pega, por exemplo, a Zenit, a Alliance, a Gracie aham. Core. São grandes equipes que têm feito um trabalho incrível e mostrado e mudando a visão do jiu-jitsu pelo Brasil e pelo mundo, né? Pô, cara, que legal. Eu fico feliz porque o pessoal ali me inclui bastante, inclui os outros que estão ali. E é legal ver. Eu sei que, assim, para alguns autistas, primeiro como, às vezes precisa começar particular para depois colocar junto. Mas eu gosto porque ali, ó, eu faço com crianças de 5 anos, eu faço com gente de 18, eu faço com gente de 40, entendeu? Então ali todo mundo junto, e eu me sinto pertencente. Então o jiu-jitsu me deu isso, pertencimento. Porque quando eu estudava, o pessoal não me incluía na educação física, porque eu não sabia como me incluir. Então hoje eu me sinto realizado, sabe? Hoje eu me sinto realizado, É incluída. muito bom escutar isso. E nós precisamos propagar essa informação, né, Fernanda? Nós precisamos levar isso É, para o maior número de pessoas possíveis pelo Brasil e pelo mundo. com certeza, com certeza. Ô Fê, deixa eu perguntar uma coisa. Vai vir outros livros por aí ou você vai parar nesse? Olha só, vou estar postando hoje já, dia 31 agora desse mês, vai ter o lançamento de um livro no qual eu fui coautor, Que né? legal! O nome do livro é Autismo, né, na vida adulta, ao Que longo da legal! vida, autismo ao longo da vida, né, Que que eu lindo! fui coautor, e já no ano que vem eu já estou terminando o próximo livro 100% meu também, para o ano que vem já o segundo livro. Que massa! Já tem nome já ou ele não pode falar? Ah, tem, mas eu ainda não vou dar o spoiler. Aí o ano que vem você volta aqui, tá? O Combinadíssimo. ano que vem você volta aqui. Combinadíssimo. Ô Fê, tem muita essa discussão que jiu-jitsu não pode ser um, um esporte olímpico ou paralímpico. O que você acha disso? Que ainda tem essa discussão de, porque jiu-jitsu não pode ser olímpico, não pode ser paralímpico. O que você acha? Qual que é a tua opinião em relação a isso? É uma discussão muito delicada de se falar, sabe, Fê? Porque assim, existe o pessoal que é a favor do jiu-jitsu se transformar num esporte olímpico, Aham, né? Existe o pessoal que é contra, né? aham, Eu acredito assim que ainda estamos muito, mas muito distante do jiu-jitsu se tornar um esporte olímpico. sim. Falta muito, muito mesmo, porque um esporte olímpico exige muitas mudanças dentro da modalidade. E Aham, eu acredito que o jiu-jitsu ainda, que as entidades de jiu-jitsu ainda não estão dispostas a tais mudanças. aham, Então, eu acredito que ainda estamos muito distante do jiu-jitsu se tornar olímpico, né? Porém, a questão do paralímpico, né?
ou do para-jiu-jitsu. Aham. Hoje, as instituições, né, as federações, confederações e organizações já estão olhando para o para-jiu-jitsu, já Aham. tem as confederações organizando Aham. eventos de para-jiu-jitsu, que eu acredito que é incrível a gente poder, Uhum. de fato, dar voz para as pessoas com deficiência, né? Obrigado, eu agradeço isso. E Fê, você falou uma coisa lá no podcast do canal Combate, do Mundo do Combate, que eu gostei muito. Fala um pouquinho pro pessoal de como você faz a metodologia para avaliar a criança. Que eu acho muito legal como você avalia a criança com autismo. Eu acho muito interessante. Antes de começar qualquer coisa com ela, que eu acho muito legal isso aí. É muito importante nós entendermos o quê? Qual é o nome? É transtorno do espectro autista, né? Aham, Espectro é único, não existe um espectro igual ao outro, né? Então, não existe um autista igual ao outro. aham. E, na verdade, não existe nenhuma pessoa igual a Não, outra. não. Todos nós temos uma condição, todos nós temos um biotipo. Aham, aham, Por exemplo, nós pegamos dois irmãos gêmeos idênticos. aham, Se você pegar para avaliar, eles vão ser totalmente diferentes em aham. vários Com pontos, né? certeza, com E a mesma certeza. coisa dentro do autismo. Então, o que nós precisamos entender é fazer uma avaliação individual com cada indivíduo que chega no seu tatame. Aham, Entender o quê? Qual o diagnóstico dele, uhum, entender se tem alguma comorbidade ou uhum, não, uhum, porque hoje 70% das pessoas com autismo têm alguma comorbidade, ou aham. seja, a cada 100 autistas, 70 têm alguma comorbidade. É, bastante. Então nós precisamos entender se tem alguma comorbidade, se faz o uso de alguma medicação, Aham, quais terapias esta criança faz, é, se tem um planejamento individualizado dentro da escola, um aham, PEI, tudo isso é importante ser avaliado para que eu possa entender a condição sim, desta criança sim, para fazer um planejamento de aula sim. individualizado para ela. Então, olhar para o indivíduo como único. É isso que nós precisamos. Eu não vou coletar resultados reais se eu pegar uma receita de bolo e executar ela Perfeito, com todos. Eu perfeito, preciso, de fato, entender a perfeito. individualidade de cada aluno. Por isso a criança, não falo criança, eu falo indivíduo, né? Aham, Ele chega para mim aqui, ele passa por a família passa por uma entrevista de quase 2 horas, que né? maravilha. Onde Aham, eu pego todas as informações, passo por uma anamnese altamente completa e complexa para que eu possa depois desenvolver o planejamento de aula uhum, dessa criança. uhum. E a partir daí, dessa criança, desse jovem, desse adulto, né? E a partir daí eu consigo, de fato, trazer resultados e ganhos reais para os nossos alunos. Porque na verdade o que me preocupa, como você disse, cada ser é único. Eu tive um namorado que ele teve paralisia cerebral também. E ele era atleta paralímpico. E as minhas dificuldades de paralisia cerebral eram diferentes das dele. Então cada um é único mesmo. Não é que achar que todo mundo é igual, pronto, acabou e a receita de bolo tá ali e é só bater e pronto. E uma coisa que eu acho importante é essa questão do medicamento. Às vezes a criança toma tanto medicamento que chega na hora e não consegue fazer, né, Fê? Então eu acho que o esporte vem para ajudar muito isso também, né? No É, medicamento em si. Não, exatamente. Hoje é muito importante nós sabemos sobre as medicações, né? Eu não posso prescrever, eu não posso indicar, não posso Aham, receitar, mas eu preciso saber sobre as medicações aham, para entender aham, aquela criança, né? aham, E a prática do exercício físico, a prática das artes marciais aham. auxilia muito nesses casos. Eu tenho aqui alunos que diminuíram medicações assim de uma maneira bem significante Olha que. após a prática do exercício e movimento, após a Uhum, prática da arte marcial. uhum, Claro que essa diminuição não sou eu, e sim um médico que passa a entender que aquela uhum, criança, aquele indivíduo não está necessitando daquela dosagem tão alta e começa a diminuir a dosagem, fazer o aham. desmame. Então, é possível sim a gente fazer, auxiliar a pessoa autista na diminuição das medicações através das artes marciais, mas isso não cabe a mim, e Com sim ao certeza. médico
Com fazer certeza. e entender se aquela criança pode diminuir ou não, se pode fazer um desmame ou não. Com certeza. Fê, muito obrigado. Você quer deixar mais algum recado? Quer falar alguma coisa, Fê? Só agradecer você, Fê, pelo convite. Fico muito Eu feliz que mesmo agradeço. em poder propagar a informação. Nós Eu que agradeço. precisamos unir forças e nós precisamos mostrar que as artes marciais podem transformar vidas de pessoas com E deficiência. transforma. E transforma. Tá aí o teu trabalho. Eu também sou apaixonado pelo jiu-jitsu, que me ajudou muito. Me ajudou mesmo, né? Porque o jiu-jitsu, ele não é só uma prática de luta. Ele mexe com a autoestima, autocontrole, com o que mais? Com ansiedade, o foco, né? Muito desenvolvimento Muita de amor coisa. próprio, Então, inúmeras muito. questões. E isso me ajudou muito. Isso me ajudou demais. Então eu só tenho que agradecer você que tá fardado aí, ó. Tá lindão de kimono aí. Se eu soubesse, eu tinha até colocado o meu. Queria mandar um beijo pro meu professor que curte, pro pessoal da Igreja de Barra, o Maciel, que me ajuda, que eu dou torcendo também. Todo o pessoal, o Fúvio, o mestre Fábio Bering, obrigado por tudo. Todo mundo que já passou por aqui, que gosta, que tem o jiu-jitsu na veia, e que a gente possa levar isso para as pessoas. E eu quero muito que você me dá o seu endereço, que eu vou mandar um livro meu para você. E Oh, eu quero um beleza. livro todo também, tá? Tá Combinado. joia? Tá bom, Combinado. querido? Fica aí então que eu só vou me despedir aqui do pessoal e aí a gente volta, Tá tá? bom, combinado. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso podcast tão maravilhoso, tão enriquecedor, mostrando mais uma vez o que a inclusão é impossível. A barreira tá onde a gente coloca. Se a gente tira a barreira, a inclusão acontece. E começa por nós. Valeu, até o próximo episódio. Eu quero agradecer aos nossos patrocinadores. Vai! Oferecimento: H-Dalphi Empreendimento Imobiliários. Tem no seu DNA a busca incessante pela qualidade e inovação. Tem em seu portfólio os condomínios Quinta do Golfe e Georgina Pisnas Park. Cocan, muito mais café solúvel. Desde de 1970, trabalhando sempre para oferecer café solúvel de qualidade, com aroma e sabor superiores. Presente em mais de 35 países. Supermercado Tridico. Seja um cliente Tridiclube. Baixe o aplicativo e tenha ofertas exclusivas. Escola Gracie Barra Premium. Professor Alexandre Kikuchi. Doutor Prajá. Lubrificantes Grossi. Clínica Interviva. Igor Lorenzato Assessoria Esportiva. Ateliê do Conhecimento. Sorveteria Elite. Clínica Estimular. Escritório Lisandra Oliveira.